Boa noite. Este é mais um vídeo da série O Espiritismo é uma Farsa e eu fiz esse vídeo para responder a série de recebido dos espíritas. A maioria delas não tem muita relevância porque só ofende minha pessoa e, como eu já expliquei em outros vídeos, eu não sou muito adepto desse tipo de falácia, que é a falácia contra o homem, ou seja, você tenta desqualificar o argumento do seu oponente no debate, desqualificando ele. Eu não sou adepto disso, eu não vou responder à altura dos espíritas que têm me ofendido, até mesmo porque eu não sou mal educado, não sou como essas pessoas que têm respondido, mas eu vou mostrar aqui de uma forma bem firme como existe racismo em Allan Kardec. E para isso eu vou usar o livro do Gênesis, eu vou usar a Revista do Espiritismo de 1862, é um artigo do Allan Kardec chamado A Perfectibilidade da Raça Negra, e o Livro dos Espíritos, ok? Então eu vou começar dizendo o seguinte, que algumas pessoas viram que um dos argumentos que eu dei nos meus vídeos anteriores estão contidos numa teoria chamada teoria da incrustação, que o Allan Kardec diz que não acredita que existem refutações contra essa teoria. Entretanto, passagem para mostrar não que Allan Kardec acredita na teoria da incrustação, mas que ele trabalha com o conceito de raças, da espécie humana dividida em raças. Eu estaria errado se não existissem outras passagens em outros livros dele, revelando que ele era sim bem racista. E digo mais, ele era tão racista que foi difícil para eu selecionar os textos, os trechos dos escritos dele que falam sobre racismo. Mas eu escolhi aqui os mais incisivos e eu vou começar, vai ser basicamente uma leitura para provar de uma vez por todas que Allan Kardec era racista e como o Chico Xavier acreditava no Allan Kardec, ele era um adepto do kardecismo. Então provavelmente o Chico Xavier consentia com tudo isso, porque ele provavelmente leu os textos do Allan Kardec, assim como vocês vão ouvir agora. Então vamos começar. Em Gênesis, capítulo 11, nos itens 11 e 32. No item 11 vocês vão ler o seguinte: é assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Começa por aí. Allan Kardec mostra seu racismo nesse item 11 do capítulo 11 do Gênesis. Em seguida, no subitem Encarnação dos Espíritos, no item 32, ele diz o seguinte: não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Quero deixar claro aqui que ele está falando de espécie humana e de humanidade. Então, quando ele fala raça primitiva, ele quer falar de uma raça da espécie humana que é mais primitiva e que, como vocês vão ver num texto posterior, que é esse texto aqui, são os negros, na opinião do Allan Kardec. Não na minha, quero deixar isso claro. Eu tenho antepassados negros, meu avô era negro, então eu não sou racista, mas o Allan Kardec com certeza era, entenderam? Não é uma questão de vocês ficarem relutando contra isso. Então vou continuar. Não foi, portanto, uniforme progresso em toda a raça humana, toda a espécie humana, como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra juntamente com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Fora, com efeito, impossível atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem ao macaco, ou seja, aqui está Allan Kardec, num dos livros principais dele, comparando negros aborígenes com macacos. E aos chineses, nem ainda menos aos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade, ou seja, aqui ele está falando de raças humanas, ou então de divisões da espécie humana, ele está falando de humanidade, não está falando de macaco, não está falando de uma espécie que não é ser humano, mas ele está falando do que ele classificava como raças na sua época.
e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos, mas sem dúvida não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Ou seja, para ele, quando o negro evoluía, quando o espírito que estava no negro evoluía, ele não encontrava mais amparo naquele corpo material negro, ele tinha que evoluir para uma raça superior. É isso que o Allan Kardec defendia. Agora, nesse texto aqui, que é muito mais polêmico, a Revista do Espiritismo, Perfectibilidade da Raça Negra, foi publicado em abril de 1862. Eu selecionei aqui alguns trechos básicos para vocês verem como ele era sim racista. Vamos começar. Mas o instinto de destruição isolado é o instinto cego e brutal. Ele domina entre os povos primitivos, entre os selvagens, cuja alma não adquiriu ainda as qualidades reflexivas próprias para regularem a destruição numa justa medida. O selvagem feroz pode, numa sua existência, adquirir as qualidades que lhe faltam? Que educação dar-lhe-eis desde o berço para fazer deles um São Vicente de Paulo, um sábio, um orador, um artista? Não, é materialmente impossível. Era isso que o Allan Kardec acreditava, que era materialmente impossível você educar um negro ao ponto dele chegar a ser tão inteligente quanto o branco. É simples. Então, quando eu vejo um negro espírita, eu penso, pô, esse cara tem algum problema, e o problema básico é falta de cultura, falta de leitura. Não são pessoas que gostam de ler. Por quê? Porque se lessem, eles não iam ser espíritas. É simples. Por quê? Por causa disso que eu estou apresentando aqui. Olha só, tem muito trecho interessante, mas eu vou ler só os mais interessantes para não estressar vocês. Aqui. O exame frenológico dos povos pouco inteligentes constata a predominância das faculdades instintivas e a atrofia dos órgãos da inteligência. O que é excepcional nos povos avançados é a regra em certas raças. Por que isso? É uma injustiça de preferência? Não, é sabedoria. A natureza é sempre previdente. Nada faz de útil. Ora, seria uma coisa inútil dar um instrumento completo a quem não tem meios de servir-se dele. Os espíritos selvagens são espíritos ainda crianças, podendo-se assim se exprimir, entre eles muitas faculdades que ainda estão latentes. Que faria, pois, o espírito de um Hotentote no corpo de um Arago? Seria como aquele que não sabe a música diante de um excelente piano. Por uma razão inversa, que faria o espírito de Arago no corpo de um Hotentote? Seria como Liszt diante de um piano que não teria senão algumas mais cordas falsas, as quais seu talento jamais chegaria a dar sons harmoniosos. Arago, entre os selvagens, com todo o seu gênio, seria tão inteligente, talvez, quanto pode ser um selvagem. Mas nada demais, jamais seria sobre uma pele negra, membro do Instituto. Ou seja, Allan Kardec acreditava que você tem a alma de um branco que incorpora num Hotentote, num negro, essa alma que já passou pelo corpo de um branco, ou seja, é mais evoluído, não conseguiria ser tão inteligente quanto ele era quando estava no corpo do branco. Por quê? Para o Allan Kardec é materialmente impossível. Mas uma alma negra no corpo de um branco, ele seria como uma pessoa que não entende de música, como uma pessoa que é ignorante em música diante de um ótimo piano, ou seja, não conseguiria exprimir toda a sua capacidade. É isso que está aqui em Perfectibilidade da Raça Negra, a Revista do Espiritismo de abril de 1862, escrito por Allan Kardec. Então, continuando. Os negros, pois, como organização física, serão sempre os mesmos. Como espírito, sem dúvida, são de uma raça inferior. Quer dizer, primitiva, são verdadeiras crianças às quais pode-se ensinar muita coisa, mas por cuidados inteligentes, pode-se sempre modificar certos hábitos, certas tendências, e já um progresso que levarão numa outra existência, e que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições. O envoltório em melhores condições seria de uma raça mais evoluída. E deixando claro que aqui ele fala que os primitivos